Olá pessoal, tudo bem? Então, o Tesouro Nacional bolou essa apresentação aqui que a gente vai descendo a tela, tipo o jogo Tetris, famoso jogo Tetris aí. Quem viveu os anos 80 conhece bem o jogo. Quando ele surgiu, mas as gerações futuras também jogam bastante. E aqui a gente vai descendo, ó. É sobre a dívida pública, tá? Então, olha só. Começa com essa frase aqui, ó, que eu vou explicar para vocês. O retângulo azul, pessoal, é o PIB, tá? O que que é o PIB? O PIB é tudo que foi produzido em termos de riqueza e serviços no país ao longo de um ano. Um ano. Um ano. Para você fazer uma analogia, pode ser o seu salário somado um ano inteiro, né? Para transferir isso aqui para uma vida de uma pessoa, né? Então, quanto foi o PIB do Brasil em 2021? 8,7 trilhões de reais. Trilhões de reais. Aí vocês já estão tendo uma noção quando a gente pega lá os detalhes dos leilões e vê ali na semana 20 bilhões de dívida emitida e tal, arrecadados. Dois quadrinhos amarelinhos, já vamos ver. Quanto era a dívida pública federal? Então, a gente está olhando o ano de 2021. Então, comecinho de 2021, final de 2020, 5 trilhões. 5 trilhões, certo? Quanto custou ao longo de 2021? 449 bilhões em juros. Então, um pouco menos de 10%. Quanto vence no ano? No mesmo período, venceram 1,5 trilhão do estoque da dívida. Então, vejam que houve muitos vencimentos, pessoal. Dos 5 trilhões, 30% venceram no ano de 2021. Isso é muita coisa. Imagina você tem a sua dívida lá e de repente você tem que pagar aí um terço dessa dívida no cash ali naquele ano. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Por isso que o indicador dívida que vence em 12 meses, quando a gente vê lá no fluxo do acompanhamento da dívida interna, esse indicador é muito importante. E quanto menor, melhor. Como se paga? Ó? Desse total, 270 bilhões foram pagos com recursos do orçamento. Olha aí que interessante. Quer dizer, quando se diz que o governo não, vamos dizer, né, entre aspas, não deveria pagar a dívida. Bom, mas ele usufruiu essa dívida, ele usou o dinheiro de outras pessoas, certo? Mas vamos dizer assim, não deve pagar os juros, porque está tirando dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública. Tá? Mas aí você vê assim, como então fazer para ficar melhor? Em que você não precisasse retirar tanto dos recursos do orçamento. Como fazer isso? Mantendo o índice de dívida que vence em um ano muito baixo. Como é que vai manter esse índice muito baixo? O mercado precisa confiar no emissor da dívida o suficiente para aceitar prazos longos nos títulos públicos, tá? Esse detalhe é muito importante. Como é que o governo vai fazer para que o mercado confie em prazos mais longos, em que ao invés do mercado sair comprando tudo que é IPCA 25, comprasse tudo que é IPCA 60, né? Na comparação aí para ficar bem claro. Ora, como? Adquirindo a confiança do mercado. E como é que faz isso? Com responsabilidade fiscal. Não tem outro jeito. Descendo mais aqui, como se paga? A maior parte, 1,23 trilhão, no entanto, foi refinanciada, ou seja, trocada por dívida nova. Então foram as emissões. Né? O Tesouro Nacional emitiu mais e empurrou a dívida mais para frente, certo? Que são esses cubinhos em vermelho.
E para que mais é necessário emitir dívida? Para atender outras necessidades. Por exemplo, as despesas previdenciárias. Em 2021, o valor total de emissões foi de 1,66 trilhão. Quanto é agora? Ao final de 2021, 5,61 trilhões. E aí aqui eu também quero fazer outro comentário que vai trazer conhecimento para vocês. Quanto que era lá no começo? 5,01. No começo de 2021. No final de 2021, 5,61. Lembrem que ao longo do ano de 2020, o que aconteceu? Especialmente no ano de março, pois é. Então aconteceu tudo aquilo que aumentou de maneira exagerada o gasto público federal, que está na dívida pública federal agora. Tudo que aconteceu em 2020 está lá. E aí nós temos o quê? 5,61 para 5,01 significa que a dívida aumentou em um ano 11,97%. 12% para arredondar, para ficar mais fácil de entender. E quanto foi a inflação, pessoal? 10,06. Não foi? Eu já fiz a continha, tá? Ou seja, quanto que, de fato, o governo aumentou a dívida? 1,75%. Porque o resto aumentou pela própria inflação. Então, pessoal, com esse outro dado, vocês entendem como é que se fala no mundo que os governos podem pagar, que dívidas que parecem impagáveis, na verdade, podem ser pagas pela inflação. Porque, veja só, se a inflação tivesse sido 15%, que seria horrível, horrível, não estou dizendo que é bom, tá? Mas qual seria o efeito sobre a dívida pública federal? Ora, o governo precisou aumentar em 12%, mas a inflação foi 15%, então, na verdade, a dívida vai cair de maneira real 3%. Então seria assim. Outra questão que torna também qualquer dívida autopagável é o seguinte: é, o juro baixo, o juro próximo de zero. Né? Por quê? Porque aí o que acontece? Você tem o juro zero e na economia você tem uma inflação verdadeira. Então, por exemplo, os países da zona do euro que estavam, né, antes da eclosão da inflação, que estavam todos ali com taxa de juro real negativo. Por exemplo, pega o Banco da Suíça, a dívida pública da Suíça com os menos 0,25% ao ano, ou do Japão, que é algo assim também. Aí é só uma questão de tempo, a dívida zera, certo? Só que para isso, o que o país precisa? O país precisa atingir um alto nível de confiabilidade para que os agentes financeiros confiem de deixar o dinheiro lá, certo? Então, pessoal, queria trazer um pouco mais de informação. As pessoas podem ficar assustadas de quanto aumentou a dívida em 2021, ao longo de final de 2020, né? Ao longo do ano ali, e teve despesa muito alta no período, mas a questão é o seguinte: o Brasil tem como melhorar isso aqui, certo? E tem que melhorar como? Tem que deixar o indicador dívida que vence em um ano o menor possível, porque aí quando tiver essa dívida que vence em um ano, ele não vai precisar, claro que ao mesmo tempo em que cumpre as questões fiscais, etc., ele consegue também reduzir a proporção de juros. E que não seja mais 10%, que no futuro se almeje, sei lá, 5%, certo? Mas esse indicador aqui tem que ser menor para que você vá pagando mais suavemente a dívida ao longo dos anos, tá? Então essa animação aqui que a gente mesmo vai descendo com o cursor, eu achei muito bacana de olhar, de ler com calma, pensar direitinho e
e ver essa questão aqui, o quanto que a dívida aumentou de forma real. Foi 1,75% devido à inflação, mas essa fórmula, tá? Não é o mais saudável, claro que não, mas aconteceu e a gente tem que mostrar para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.